Então, hoje o tema é sobre alimentação e a gente vai trazer algumas coisas que, principalmente o Vanessinha tem como experiência em relação à alimentação, o que pode, o que não pode, e alguns mitos, né, algumas lendas, e uma delas, assim, eu já falo para vocês, é relacionado, por exemplo, que eu até te pergunto, né, tudo que é natural pode? Não, não pode. Nem tudo que é natural, porque é natural, a gente pode usar. Até mesmo quando a gente não está gestante, né? Por exemplo, o chá verde, ou o chá preto, o chá mate, que são chás que são mais termogênicos, tendem a aumentar a pressão. Então, pacientes que são hipertensos não podem tomar. Então, nem é tudo que é natural, né? Falar, é natural, pode tomar, vamos tomar. Então, grávida, então, tem que tomar uma atenção redobrada nesses produtos de origem natural, para que acabe não ocorrendo nenhum problema na formação do feto e nem no decorrer também da gestação com a saúde da mulher, da gestante. Tem muito chazinho, né? Receita da avó, tem muita lenda que o pessoal fala muito em relação a, por exemplo, fora gestante também. Falar tudo que é natural é tranquilo, né? Então, às vezes, não é simplesmente o que faz bem ou o que faz mal, né? Então, isso faz bem ou isso faz mal. Tudo sempre vai depender também, além de tudo, da quantidade. Porque, mas alguém não sei o que tomou tal dose, né? Mas será que o peso dela era igual? Será que a massa corporal dessa pessoa era igual? Então, essas coisas também são levadas em consideração. Não é simplesmente se isso faz bem ou se faz mal determinada alimentação ou chá. Vou dar um exemplo que há muito tempo atrás, fora a parte gestante, né? Então, vejo muito idoso que às vezes eles têm alguns problemas de saúde relacionados à memória e aí eles tomam ginkgo biloba. E aí o ginkgo biloba fala que faz bem para a memória. Só que isso causa outros problemas relacionados à saúde dessa pessoa, tá? Pode ter problema de tremor, hipertensão. Não lembro se você sabe mais alguma coisa. Mal de Parkinson, o uso prolongado do ginkgo biloba. Pode trazer mal de Parkinson. Então, mas é natural, né? Uso prolongado, assim como se fosse aquele remédio de uso contínuo. Isso. E aí, muitas vezes, o médico, e a família fica perdido, porque quando o médico pergunta, por exemplo, você toma algum medicamento? E aí a família diz que não. E aí, só toma algum chazinho, né? E esse chá é o que está causando mal. E às vezes a pessoa fica um pouco perdida, assim, e aí quando tira o que era natural, aí a pessoa começa a melhorar. Então, galera, não se enganem em relação ao, já que é natural, eu posso usar que não tem problema, tá? Nem tudo que é natural pode usar. E também existem as condições, né? São excelentes, os produtos naturais podem ser excelentes medicamentos, né? Podem ajudar bastante, mas também podem atrapalhar, porque tem muita interação medicamentosa, como o Alisson já falou, né? Às vezes o paciente que toma algum ansiolítico, né? Que pode ser um remédio para ansiedade ou para depressão, e aí às vezes também entra com algum outro medicação, por exemplo, passiflora, né? Ou que é do maracujá, ou valeriana, que são plantas sedativas, podem ter efeito colateral, né? E bem sério. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com o que é natural. É super indicado, né? Mas a gente precisa sempre avaliar essa indicação individualizada, em todo o contexto do paciente. E também o peso, né? Então, isso também é importante. Não é qualquer dose que as pessoas podem tomar. Tô lembrando de uma coisa também, acho que eu te falei isso já. É mais importante para criança, na verdade. Por exemplo, a semente da maçã. Verdade. Por dentro da semente da maçã, tá? Se a pessoa engolir ela inteira, não tem problema. Mas dentro da semente da maçã tem cianeto. E dependendo da dose, pode fazer muito mal. Vocês sabem que existe dose de cianeto que pode matar, né? E é da maçã. Agora, o problema é que não pode mastigar, engolir, ou então quando for por exemplo, fazer um suquinho para criança, bater maçã, tem que tirar a semente. Tem que tirar a semente. Porque a semente tem cianeto. Vocês podem procurar depois, eu fiquei super assustado. A dose é muito baixa, né?
Então vai depender, lógico, da quantidade da dose. E se a semente for engolida sem mastigar também, isso não traz problema. Mas a semente pura, isso pode trazer alguns problemas de saúde para a pessoa. E é natural, né? A mãe natureza dá isso para a gente. Então a gente tem que tomar cuidado. Bom, o tema da live hoje, né, agora, eu tô gestante, né, o que eu posso, o que eu não posso comer, alguns alimentos que são permitidos e proibidos. Eu, como nutricionista, né, atendo bastante gravidinha no consultório. Então, é uma fase que a gente fica mais perdida, sem saber o que eu vou comer, o que eu posso comer, o que vai fazer mal para a formação do meu filho, ou até mesmo para mim. E ainda vem também a questão do ganho de peso, né, e de algumas complicações que podem ocorrer também no decorrer da gestação, como a diabetes, a pressão alta. Então, a gente sabe que a alimentação ela é importante em todos os ciclos da vida. Ela começa desde a gestação, né, com o feto, que a mãe come, vai interferir, sim, na saúde do bebê a longo prazo, né, como criança, adolescente, na fase adulta. E hoje tem muitos estudos que comprovam que o nosso paladar, as nossas preferências alimentares, grande parte dela é formada na vida intrauterina. Então, grande parte daquilo que eu consumo hoje, que eu tenho preferência, está formando também o paladar do Gabriel, assim como toda gestante, né? Então, durante os atendimentos de rotina no consultório, as mulheres têm bastante dúvida do que pode e do que não pode. Na verdade, a gravidez tem muito mito, né, em relação à alimentação, algumas com medo de ganho de peso começam a fazer muitas restrições alimentares. E a fase da gestação e lactação, né, que é a amamentação, não são fases de fazer restrição alimentar, né, ressalvo a mulher, ou quando ela for lactante, né, quando ela estiver amamentando, se o bebê tiver alguma alergia ou alguma intolerância alimentar. Aí sim deve-se excluir aquele alimento. Mas a gente não indica fazer restrição alimentar nessa fase. É uma fase em que a demanda energética, né, o consumo calórico da mulher aumenta muito, porque ela precisa de aporte de nutriente para o corpo dela, né, que está mudando muito rápido, e para um feto que está em desenvolvimento, né? Então, são 9 meses aí de desenvolvimento que precisa de bastante nutriente, precisa de caloria. Então, só que são calorias boas, né? Porque tem as calorias vazias. E o que são essas calorias vazias, né? São alimentos que não trazem benefício nutricional, não são fontes de vitaminas, de minerais, de fibra. São os mais gostosos, na verdade, viu? São fontes de açúcar, gordura, que são alimentos que não é que são proibidos durante a gestação, mas é bom a grávida tomar um pouco de cuidado pela questão, né, do ganho de peso. A grávida tem uma tendência a ganhar peso um pouco acelerado, então tem que tomar um pouco de cuidado com esses alimentos, porque favorece, né? E também pelas questões fisiológicas que começam a acontecer no corpo, por exemplo, os enjoos, a azia, porque a grávida ela aumenta a produção do ácido clorídrico, diminui o espaço da cavidade abdominal. Então, essas questões de refluxo e náuseas, elas são frequentes durante a gestação. E são esses alimentos que são de alta densidade calórica, né? Ou seja, tem muita caloria e são pobres em nutrientes, eles têm uma tendência a piorar esse quadro. Então, a gestante, ela costuma ter mais azia, mais náuseas e, às vezes, até mais vômito. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa escolha alimentar. É uma fase que dá para se permitir, como qualquer fase da vida, né? Não é porque eu estou gestante que eu também vou sair me privando de tudo. Mas a gente sabe ponderar e fazer escolhas. Parece que tem uma perguntinha. Há algum alimento proibido para os 3 primeiros meses de gestação? Mais especificamente, os chás. Então, durante os 3 primeiros meses, os chás são muito controversos. Não tem nenhum estudo científico em relação a nenhum dos chás. Então, nos 3 primeiros meses, a gente pede para suspender todo tipo de chá, né? A não ser gengibre,
para poder melhorar os enjoos. E aí a gente pode fazer tanto na forma de chá, mas fazer bem mais leve, né? Nada de chá forte, ou às vezes fazer uma água saborizada. O gengibre e a erva doce também dá para usar. As outras ervas a gente, por não ter esses estudos, não ter segurança científica, como os 3 primeiros meses é aquela fase em que ainda há risco de perda do bebê, né, a gente pede para a paciente não consumir nenhum tipo a não ser esses 2, caso os enjoos estiverem muito fortes, né, porque alivia bastante. Dá para fazer gelinho, coloca limão na água, gengibre. Agora, nesse calor, então, alivia bastante aquela sensação de enjoo, da náusea, né? E aí a mulher pode usar durante o dia e aí, às vezes, a cada 3, 4 horas, chupar uma pedrinha de gelo dessa. E o café? Então, o café tem muita cafeína. Uma xícara de café de 30 ml, né, que a xicrinha pequena são 50, então nem chega a ser a xícara toda. Tem cerca de 64 miligramas de cafeína. Na gestação, a gente recomenda em torno de 150 a 300 miligramas. Então, que ficaria limitado aí de 50 ml até no máximo 100 ml de café. Porque o café, ele tem muita cafeína e a cafeína ela passa a barreira placentária, né? E além de ser irritante do sistema nervoso central, então a gente pede para a gestante diminuir durante a gestação toda. Além do mais, o café, ele pode piorar também os quadros de náuseas, né, de enjoo, o refluxo que também pode dar. Então a gente pede para evitar. E pode tomar uma? Não. Em relação à bebida alcoólica, o álcool para gestação, ele é contraindicado e não tem dose segura. Durante a amamentação, existem algumas doses que são mais seguras, não tem tanto problema. Mas durante a gestação não existe dose segura para o desenvolvimento fetal e o álcool também passa a barreira placentária. Então pode causar distúrbios neurológicos no bebê, atraso da fala. Então é bom a gente tomar um pouco de cuidado quando for ingerir bebida alcoólica grávida, né? Não é indicado não. Então é um dos alimentos que a gente também pede para evitar. A Priscila está perguntando em relação se prejudica as engravidantes. As engravidantes. A gente pede para evitar também, né? Porque a cafeína ela pode ser acumulativa, então, e além de ser irritante do sistema nervoso central. Então a gente pede também para evitar o excesso do café. Mas atrapalha a fertilidade? Não, atrapalhar a fertilidade chega a atrapalhar, não. Mas a gente pede para reduzir, porque a gente sabe que o corpo ele vai se preparando, né, para esse gestar, para essa fecundação. Então, quanto mais saudável ele tiver, melhor. E esse excesso de cafeína não seria tão indicado. E a Catilene está perguntando sobre o ômega 3. O ômega 3 é super recomendado, né, antes da gestação e durante a gestação. Existem vários estudos científicos que falam que o ômega 3 aumenta, se eu não me engano, em 10% do QI do bebê, né, porque ele também ajuda ali na formação da bainha de mielina. Então, é excelente fonte de suplementação. Só que o ômega 3, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando for suplementar. Por quê? Até isso, a gente também tem que tomar cuidado com os peixes. Alguns peixes, graças à nossa poluição, alguns peixes são contaminados com mercúrio. E mercúrio é um metal pesado e que não é interessante a gente também ter esse consumo. Então, como o ômega 3 ele é extraído de peixes de água salgada do fundo do mar, alguns podem ter contaminação com metal pesado. Então, tem que certificar, até para quem não é gestante, tá? Tem que certificar de que esse ômega 3 ele é livre de metal pesado, ele é livre de contaminação. Vanessa, como que eu vou saber então? Vem escrito no rótulo, tá? No rótulo sempre vem produto livre de metal pesado, produto purificado. Então, isso aí é seguro, tá? Às vezes também a pessoa manda manipular, né? Também dá para mandar manipular. E aí, farmácia de confiança. E aí, normalmente eles têm nas embalagens, porque esse produto vem de algum lugar. Uhum. E normalmente eles disponibilizam se é ou não certificado, se tem a certificação ou não.
Mas a gente tem que confiar também no lugar que vocês forem mandar manipular. A Priscila perguntou se o papai também tem cafeína. O café também. A gente também pede para o homem mas diminuir o consumo. Em relação à fertilidade? Em relação à fertilidade, reduzir o número de espermatozoide, não tem estudos. Mas é mais em relação à quantidade desse nutriente que é irritante do sistema nervoso central. A cafeína também, ela principalmente para a dor, ela não contribui muito, né? Quem sente muita dor, ela acaba inibindo um pouco os mediadores que aliviam a dor. Então, até falando da parte da fisioterapia, aí nesse sentido também, a cafeína não colabora tanto também, quando a pessoa sente muita dor. Ela concorre um pouco. Uhum. Deixa eu ver. Tá falando pra Kátia fazer acompanhamento com você. Ah, obrigada. E a nutrição para o futuro pai? Pode haver interferência na produção de espermatozoide? Tem algum alimento que ajuda, além da fertilidade, que pode também ajudar no libido? Ah, tem. Para o homem tem, por exemplo, para a mulher também, né? A maca, pensando na tentante, né? Ela não está grávida ainda. Tem a maca peruana, o tríbulos, que são suplementos que dá brio para usar, que aumenta a libido tanto da mulher quanto do homem. Porque eles aumentam um pouco da testosterona endógena. Aumenta a testosterona endógena e acaba aumentando a libido. E o tríbulos, ele aumenta o número de contagem de espermatozoide. Então, homens que estão tentantes também, e aí às vezes essa contagem dá um pouco mais baixa, pode entrar com a suplementação, manipular o tríbulos terrestre. E outras coisas também que auxiliam, que não é só alimentação, né? Também exercício físico, né? E estar bem com o casal. O estilo de vida em si, né? E se a gente for pensar nesse estilo de vida que inclui a família, é interessante que o homem entre nessa jornada da reeducação alimentar também durante a gestação, caso ele já não esteja fazendo antes, né? Porque vai vir uma criança e essa criança precisa de comida. Então, ela precisa ser reeducada, ela precisa ser incentivada a comer e a ter bons hábitos alimentares. Então, se eu, que estou gestante, sou a mãe, e começo a mudar minha alimentação durante a gestação, pensando no meu filho, né, e consigo fazer esse acompanhamento e mudar, não vai adiantar muita coisa se eu falo A e o meu esposo fala B em relação à alimentação. Não só alimentação. Na verdade, o problema talvez não seja nem falar A ou falar B, né? Porque eu posso falar A ou B, mas, tipo, na hora de eu me alimentar, eu me alimento de C. Pensando no princípio de que somos exemplos, né? Não só para os nossos filhos, mas para as pessoas que convivem conosco. Então, se eu tenho uma alimentação boa, meu filho vê eu fazendo isso, talvez de início ele na introdução alimentar, como é algo novo para ele vai estranhar, é lógico, né? Mas se a família toda tem esse hábito e ele vê que para o pai e para a mãe é normal consumir aquele alimento que talvez é amargo ou azedo, ele vai consumir achando que também é normal. Por quê? Porque é normal, o casal tá comendo. E aí, se a gente for pensar também, voltando, né, na parte da fecundação e tudo, a gente sabe que hoje tem vários estudos que mostram que o nosso corpo, da mulher e do homem, ele tem relação de até 3 meses antes da formação do feto. Então, aquilo que eu venho fazendo, né, há 3 meses antes de eu engravidar, ele está diretamente ligado com essa formação. E isso entra a alimentação, porque entra os nutrientes, entra a qualidade de vida. A Angústia de Mãe está perguntando, o marido com alta fragmentação espermática tem prejudicado a fertilidade. Como resolver isso com a alimentação? Olha, é bom reduzir alimentos industrializados, que a gente embutidos? Que a gente chama de alimentos inflamatórios, né? Que são os embutidos, enlatados, que são ricos em corante, em conservante. Açúcar, porque o açúcar é extremamente inflamatório, né, também para o corpo. Então, evitar o máximo possível o açúcar, o excesso de farinha branca
Então, consumir mais produtos integrais, evitar bebida alcoólica, não sei se o paciente, né, bebe, a pessoa bebe ou não, e fuma. Então, ter um estilo de vida mais saudável. E quando a gente fala em estilo de vida mais saudável, é uma alimentação de base. Mais saudável, incluindo bastante legumes, verduras. E também, eu não sei em que cidade você mora. A gente mora em uma cidade que a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar produtos orgânicos. O que é produto orgânico? É aquele que não leva agrotóxico. Então, se na sua cidade você tiver o acesso a produtos mais orgânicos, seria mais interessante também. Ô, Viviane, eu estou lendo aqui tua mensagem em relação à atividade física, né? Mas para qual fase? Porque o pessoal está perguntando antes de engravidar e durante a gravidez. Me fala qual fase que você está pensando sobre a atividade física. E também em relação ao que a Vanessa está falando, é muito importante estar atento a essa parte de alimentos inflamatórios, que eles prejudicam também. Então, a alimentação, que a gente vê muito em relação a qual dieta é boa, qual que é melhor, qual que é pior, as dietas, elas pensam muito em relação à parte calórica, né? Elas não pensam naquilo que entra e aquilo que vai fazer bem para o teu corpo. Às vezes, algumas dietas, a caloria não muda, é a mesma caloria, se for ver. Agora, a qualidade da alimentação que muda completamente, né? Então, igual a Vanessa tinha falado em relação aos elementos calóricos vazios, né? É caloria vazia. Caloria vazia. É tipo bolacha, doce, e entre outras... Comida de pacote. Comida de pacote que a gente compra, são as mais fáceis de carregar, de levar e de consumir, né? Elas estão prontas, mas é um problema. E alimento também, que uma vez eu ouvi uma frase lá que fala assim, que o pessoal fala, que quanto maior o prazo de validade da comida, menor o teu. E é mesmo. E aí, então, às vezes a gente pega alimento industrializado, que ele demora para vencer, vou comprar esse que demora, não perde tão fácil, né? Mas isso faz a gente perder a nossa vida um pouco, a nossa saúde. Ela falou que no início da gestação. No início da gestação, e falou academia, caminhada. Deixa eu ver aqui. Bicicleta. Caminhada, bicicleta, academia. O famoso faz comer por 2, faz sentido. Tá, ela pergunta também do comer por 2. Vamos responder a Viviane, depois a gente responde esse comer por 2. Tá. Quer que eu comece? Da atividade? Tanto faz. Assim, a atividade física é muito importante preferencialmente, se a mulher já faz atividade física, e é importante ela continuar. Então, por exemplo, a gente fazia crossfit, só que por coincidência, a gente descobriu a gravidez logo antes justamente antes da pandemia. Começou junto, praticamente. Então, assim, a gente parou de treinar por conta da pandemia, mas não era por conta da gravidez. E a gente, porque eu também não fui mais, até porque para não me expor em ambiente de risco por conta da pandemia, tá? Porque gestante entra no grupo de risco, né? Porque a nossa imunidade cai durante a gestação. Então, por causa da pandemia, quanto menos contato a gente tivesse, melhor. Então, a gente acabou parando por isso. E fora também que no começo da pandemia ninguém sabia de nada, né? Agora o pessoal não sabe tanto ainda, mas naquela época era muito mais desinformações do que tem agora. Mas eu vou trazer algumas coisas interessantes que a gente leu no começo lá, que animou muito em fazer atividade física. Então, a gente começou a caminhar em horário que não tinha muita gente para a rua, tal, para manter uma atividade mínima, né? Que falava assim, que além do benefício que tem para a mãe, mas o mais incrível de tudo, tá? Exercícios, não só em relação a pilates, caminhada, bicicleta, mas exercícios de uma intensidade um pouco mais elevada para a grávida, fazia muito bem, sabe para quem? Para o feto. Alguns estudos mostravam até que a criança, né, ela nascia e ela tinha uma chance muito grande de ter um QI mais elevado quando a mãe praticava atividade física durante a gravidez, tá? E pelo estudo que eu lembro até, isso não importava se a mãe praticava antes e durante ela parava, mas se ela começasse na gravidez, isso fazia muito bem para o feto. Lembrando sempre, né, gente, fazendo pré-natal desde o início, ultrassom e tudo, existem algumas exceções, do tipo placenta prévia, né, quando a placenta ela está mais embaixo ali
do canal do colo, né, ou descolamento. Então, aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aí, nesse caso, a gente não recomenda e nem o seu médico obstetra. Então, também você tem que observar isso. Caso não tenha, é isso aí que o Alisson falou, né? Fazer atividade física faz bem para a mãe e principalmente para o bebê. Estou perguntando no YouTube também, olhando naquele cantinho. No YouTube? Ali, ó, e aqui não está aparecendo. Existe orientação para gestantes vegetarianas, bem como para alimentação vegetariana para o bebê. Ai, ótima pergunta. Pode pra cá pra falar. Ótima pergunta. Eu vou responder essa pergunta falando da... Pergunta de novo, porque eu acho que não escuto por causa do microfone. Mas responde olhando para cá. A Deigma perguntou, existe orientação... Olha para cá. Mas eu não vou enxergar. Não, mas só dá o contexto lá, o que significa que ela quer saber. Ela quer saber sobre a orientação alimentar para gestante que é vegetariana e para a alimentação do bebê que é vegetariano. Existe recomendação, sim, né? Porque a alimentação do vegetariano, a gente tem que olhar também se é vegetariano restrito, né? Se é vegano, se é ovo-lacto vegetariano. A gente tem que também saber. Mas vamos falar supondo que só não come nada de origem animal, né? Não come nem ovo, nem leite, leite ou derivados, né? Então, a gente precisa aumentar o consumo de vegetal verde escuro, porque a grávida aumenta as demandas de ferro no corpo, ferro e vitamina B12. A B12 é a única fonte, a maior concentração está nas carnes vermelhas. Então, isso não precisa voltar a comer carne, não é isso. Mas sempre tá de olho, porque existem alguns vegetais que têm uma quantidade menor, mas dá para a gente colocar na alimentação e, dependendo, entrar com a suplementação. E a mesma coisa do bebê. Então, a gente substitui as proteínas de origem animal com as proteínas de origem vegetal. Então, a gente aumenta, né, o feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Então, a gente lança a mão aí desses produtos de origem vegetal, que tem ferro, tem B12, para poder complementar a alimentação dessa gestante e desse bebê que são vegetarianos. Tá? Porque é muito comum ter um pouco da perda de ferro, né, durante a gestação. Porque se aumenta o volume de sangue. A gente chama de hemodiluição. O que é isso? Né? A hemácia é a célulazinha vermelha do sangue. Quando a gente fica grávida, por aumentar muito os líquidos corporais, essa hemácia ela fica diluída. Então, a gente pode ter uma falsa anemia nesse caso também, né? E uma diminuição dos estoques de ferro. Então, é normal na gestante, é comum, na verdade, né? Acontecer isso. Mas a gente consegue acertar com a alimentação. Dá-lhe vegetal verde escuro. E sempre lembrando que o vegetal tem que ser muito bem higienizado, viu? Sempre bem higienizado com hipoclorito de sódio, principalmente para gestantes, que o teste de toxoplasmose, né, não deu reagente. Conta a tua história aí. Por exemplo, eu não tive contato com toxoplasmose. Então, eu não posso comer nenhum alimento cru que possa transmitir toxoplasmose para mim, que são as carnes vermelhas cruas e as verduras cruas, que não forem higienizadas com hipoclorito de sódio, né? Então, fora de casa, como eu não sei como foi higienizada, eu não posso comer verdura crua, porque a toxoplasmose, ela é extremamente prejudicial para a gestação, né? Que a gente pode até vir a perder o bebê. E aí tem gente que acha estranho, a gente sai para comer às vezes, né? E aí é uma nutricionista que não come salada. Na e aí grávida, o povo olha, não come salada, essas coisas. Não comam, gente. Se o toxoplasmose de vocês, né, não tiver dado reagente, perguntem para o médico, conversem com o nutricionista de vocês. Não como produto, se caso não tiver dado, né, fora de casa, que não foi bem higienizado. E carne crua, carne vermelha, nem pensar também. Voltando na pergunta lá de comer por 2. Grávida não precisa comer por 2, né? Comer só por 1 mesmo, mas de uma maneira bem equilibrada e bem ajustada para suprir as demandas da mãe e do bebê em formação. Isso. Ela perguntou também, e ovo molinho?
Ah, tá. O ovo, ele é um risco de contaminação, né? Por causa da salmonela. A salmonela é uma bactéria que está presente no ânus, ali na cloaca da galinha, né? E ela é específica do intestino da galinha, assim como a gente também tem as nossas bactérias específicas. Só que para nós, a salmonela faz muito mal. E aí, uma intoxicação por salmonelose é muito séria, ainda mais em gestante, que a imunidade tende a cair. Então, é bom sempre que for consumir ovo. Ovo é uma excelente fonte de proteína, fonte de vitamina A, fonte de vitamina E. Então, aliás, e também é fonte de vitamina D, viu? Poucos alimentos são fontes de vitamina D. Então, deve consumir ovo. Para quem não é vegano, né? Pode consumir, mas tem que tomar cuidado porque tem que ser bem cozido. Tem um monte de pergunta aqui. Qual que você quer saber primeiro? Então, vai na ordem. Então, perguntaram em relação à canela. Canela pode usar... Canela no início também é a mesma coisa do chá. Não tem nenhum estudo que fala que ele realmente é abortivo ou não. Só que o uso após as 39 semanas estimula a contração uterina para melhorar e auxiliar no trabalho de parto. Mas em docinho, em bolo também, vai ser a mesma coisa? Não, durante a gestação, num docinho, alguma preparação mais leve, não vejo problema. Mas nos 3 primeiros meses a gente também pede para evitar, né? E depois fazer um consumo consciente. E caso queiram via de parto natural, existem alimentos que favorecem, tipo canela, tâmara. Falar nisso, eu preciso comprar minhas tâmaras essa semana. Para dar-lhe tâmara, porque auxilia no trabalho de parto, né? Diminui o tempo de trabalho de parto e o uso de ocitocina sintética, a tâmara. Só para dar um parênteses também, assim, tem muito alimento que realmente ele é um risco. Por exemplo, ela falou canela. E aí o que acontece? Ela é um problema, mas depende da quantidade, né? Depende do teu tamanho também. A dose. Isso, a dose, justamente. E aí, qual que é o problema? Muitas vezes a pessoa, ela só tem a informação que aquilo faz mal. E aí tem uma coisa que chama, vocês conhecem o termo placebo, né? Que o placebo é tudo aquilo que você acha que faz mal para você, não tem nem evidência que diz que funciona, e aí você acha que aquilo vai fazer bem, você consome aquilo e você se sente bem com aquilo, né? E na gravidez tem muito isso, tá? E não é uma coisa ruim. Já que você acha que aquilo vai fazer bem para você, vai lá e aproveita. Tem gente que aproveita demais, né? Algumas coisas, tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. E aí, ao mesmo tempo, tem o nocebo. O nocebo é o quê? Aquilo que você consome, que você acha que faz mal para você. E aí, o que pode acontecer muitas vezes? Vou pegar um exemplo da canela. Então, a pessoa, ela já leu que faz mal, né? Que pode ser que cause aborto, pode ser um monte de coisas. E aí, ela come um docinho que alguém ofereceu e ela não percebeu, e aí ela tá terminando de comer o doce, uma delícia, e aí a amiga vira e fala, nossa, você gostou? Ah, vai canela também, não sei o quê. Aí a mulher entra em desespero e fala, meu Deus, eu não poderia ter... Então, essa sensação que ela tem relacionada ao que ela consumiu é o que normalmente vai fazer mal para ela. Às vezes a quantidade que ela consumiu não tem problema nenhum, mas aquela crença que aquilo vai fazer mal, ela começa a passar mal de verdade pelas crenças que ela tem. Então tem que tomar muito cuidado, assim, lógico que tem que tomar cuidado para comer, mas tem que tomar cuidado para não se penalizar 2 vezes, né? Você comer o alimento e depois ficar se punindo e se julgando em relação a isso. Porque muitas vezes o que vai fazer mal para você é esse julgamento, essa punição que você vai se fazer em relação a esse problema. E aí começa a aparecer, né? Qualquer coisa aconteceria, né? Então, se você não tivesse consumido nada disso, aí o bebê mexe diferente ou mexe menos, que naquele dia ele já iria fazer isso. Aí você começa a criar mais um monte de outras teorias na cabeça ali, assim, que isso sim vai te fazer muito mal. Tem que tomar um pouco de cuidado. Perguntaram também sobre os frutos do mar. Não tem contraindicação. Sempre, frutos do mar, sempre de boa procedência, né? Então, não vejo problema nenhum e nem contraindicação em relação ao consumo dos frutos do mar. Frutos do mar e alguma coisa perguntaram em alimentação, depois, espera um pouquinho só, deixa eu procurar aqui. Vegetais crus. O que você falou, né? Os vegetais crus têm que ser higienizados com hipoclorito de sódio. Parece que boa, viu, gente? Mas não é que boa. Tô falando a marca do produto, né? Água sanitária.
Não é água sanitária, não é vinagre, viu? É hipoclorito de sódio. Tem que lavar bem. E aí, às vezes também, a Vanessa vai comer na mãe dela, e aí a Deuseni pega, tem que quase lavar com bucha. Porque senão, se não tiver confiança, e aí é um problema, porque às vezes você vai ir na casa de alguém faz alguma coisa com maior amor do coração, aí a pessoa ela acha que lavou bem, mas tipo, entre o achar e o ter certeza é complicado, porque isso realmente é um risco de vida, né? Então é um problema sério para quando isso vai acontecer. Então sugerimos que você, quando for convidado para algum lugar, já fala, então, só para te falar, né? Nesse momento não posso consumir tal alimento. Não precisa preocupar. Não preocupa que eu estou consumindo. E consome em casa, né? Porque também as pessoas não são... não, mas só para tomar cuidado, porque às vezes a pessoa faz, tipo, vamos lá, vai ter um jantar especial. Chega lá, à noite dá salada. Porque você tá grávida, então eu fiz isso aqui para você, que é saudável. E aí, aí que legal, né? Então, obrigado, mas eu não vou. Só para não ser desagradável nesse sentido. Mas de verdade, viu? Se for fazer rodízio de salada, não precisa chamar a gente também não, viu? Pode sim. Se for higienizado, pode me chamar. Com 33 semanas, o bebê estava sentado e acho que tem possibilidade ainda de dar normal? Então, como que ela chama? Gabriela Assis. Gabriela, quando o bebê está sentado, a gente fala bebê pélvico, né? Não é indicação de cesárea, porém depende. Depende de onde você mora, se tiver centros especializados nesse parto. Depende da equipe. Depende da equipe. O bebê ele pode virar até no final do segundo tempo, ele pode ficar cefálico, né? Que é quando ele fica com a cabecinha para baixo, para encaixar. E existem muitos partos pélvicos. O neném ele nasce tranquilamente, desde que a equipe tenha... essa prática, né? Porque como ele está sentado, ele é um parto que às vezes demora um pouco mais e exige algumas outras manobras para poder fazer passar o bebê, porque a cabeça fica por último, né? Então tem que ser, isso eu aprendi com a minha doula, que também está aí hoje, que também tem que ser, então essas manobras tem que ter prática, né? Então, caso na sua cidade tenha, né, eu sugiro que você procure essa equipe para que faça o seu parto, caso o seu bebê ainda não vire. Com 33 semanas, ele ainda pode virar até 38, viu? Então, existem também algumas outras alternativas para você fazer e acelerar essa virada do bebê, que chama o Spinning Baby. Spinning Baby, tem acupuntura também que dá para fazer. Isso, acupuntura dá para fazer, estimular alguns meridianos do corpo, meditação, fazer exercícios de visualização, conversar com o seu bebê, para que isso aconteça de uma maneira mais fácil. E caso ele não vire e a sua cidade também não tenha equipe especializada, problema nenhum, né? Cesariano. Aí vou digitar o nome aqui. O Spinning Baby. Spinning. Opa. O Spinning Baby são exercícios que ajudam o bebê a rotacionar e geralmente são feitos por profissionais habilitados. Por exemplo, um fisioterapeuta. Mas aí não é todo mundo que sabe, né? Não é todo fisioterapeuta. Tem que ser um fisioterapeuta específico. Tem que ser... Não é específico necessariamente, mas alguém que sabe fazer, assim. A nossa doula tá aí, ó, Letícia. Segue ela, tira mais dúvida com ela. Acupuntura e Spinning Babies é ótimo para virar o bebê pélvico. E aí também, outra coisa que a Vanessa falou que é muito importante, porque quando a gente faz exame e verifica essas coisas, a gente acaba se cobrando muito em relação a alguma coisa. Então, de novo, tenta quebrar um pouco essa parte do julgamento. Tenta quebrar um pouco essa parte do julgamento em relação à maneira que ele está, porque às vezes ele pode virar assim, né? Então, bota fé nele. Não sei se você tem costume de meditar, mas medita um pouquinho, ou ora, né? Ou faz aquilo que você acha melhor dentro do que é possível, para ir acompanhando. Mas fica tranquila, porque se ele está assim, a gente acredita muito que era para estar desse jeito
e aí agora tem que procurar a equipe que pode te ajudar nesse sentido. Não sei se você viu a live ontem, mas no início da gestação, né, todo aquele medo que eu tinha em relação à via de parto, como que ia ser, numa das meditações me veio 2 palavras, autonomia e confiança, em relação a eu sentir isso com o meu bebê, né? Então, dê autonomia para o seu bebê, confia nele, ele sabe o que ele também precisa fazer, né? Confie em vocês dois, vai dar tudo certo. Deixa eu ver mais. Vai falando, ela perguntou do presunto ou mortadela, entra como carne crua? Então, a gente pede para evitar, até porque também são alimentos processados com grande quantidade de sal. E grávida tem uma tendência a inchar para o final da gestação, pode ter aumento de pressão alta, pode ter risco de pré-eclâmpsia. Então, são alimentos que não é só porque são crus, né, ou pré-cozidos, mas porque são alimentos extremamente processados. Eles não ajudam muito. Barulhinho de chuva aqui. A Natácia perguntou sobre a tâmara. Como que ela pode auxiliar no parto? Então, a tâmara, ele é um alimento que fizeram um estudo, eu não me lembro qual ano, mas o consumo de 6 tâmaras por dia, a partir de 4 semanas antes da data provável do parto, mulheres fizeram um estudo, né, com mulheres que consumiram essas 6 tâmaras por dia e mulheres que não consumiram. Todas que consumiram as tâmaras, né, essas 6, durante 4 semanas antes da data provável do parto, diminuiu, na verdade, né, diminuiu o tempo de trabalho de parto relacionado com as outras mulheres que não comeram e reduziram o uso de ocitocina sintética. O que é a ocitocina sintética? É um hormônio que a gente produz no corpo para ajudar no trabalho de parto, né? Então, mulheres que às vezes têm dificuldade, não está dilatando, quando a gente dá a entrada no hospital, e dependendo de como que está evoluindo esse trabalho de parto, é uma das induções, né? Que é a aplicação de ocitocina sintética. Então, nesse estudo, comprovou que a tâmara reduz o uso dessa ocitocina sintética comparado com outro grupo placebo de estudo, né? E a acupuntura também colabora bastante, de novo, para isso, viu? Não precisa ser só a tâmara, pode procurar outros meios para acupuntura. E o adoçante, seria um vilão ou uma salvação? Não, adoçante de forma alguns, né? Se for usar adoçante natural, seria stevia, xilitol. Agora, adoçante industrializado, ele também passa barreira placentária. Então, produtos diet não são recomendados durante a gestação e nem o uso de adoçante. E o açúcar? Fala, porque tem as variações do açúcar, né? A gente tem... Tem o cristal, tem o normal refinado, aí tem o... A gente tem o açúcar branco, que aí tem o açúcar de confeiteiro, cristal e tudo mais, né? Tem o açúcar mascavo, que ele é tipo o açúcar branco, só que ele tem nutriente, mas a quantidade de caloria, aumento da quantidade de açúcar no sangue também acontece. Só que como ele não é processado, ele não passa por nenhum processo da indústria, ele é íntegro, né? Ele é o açúcar da forma íntegra dele. E tem o demerara, que é o intermediário dos 3, que não tem muito nutriente como o açúcar mascavo, mas tem muita caloria, que nem o açúcar branco também, só que ele não sofre tanto processo químico na indústria. Grávida pode usar açúcar? Depende. Se não tiver diabetes antes da gestação, não for uma grávida diabética, ou se ela não evolui para um quadro de diabetes gestacional durante a gestação, ela pode, em alguns casos, sim, algumas coisas que ela quiser adoçar, né, ela pode usar. Qual que é o melhor? O melhor seria o açúcar mascavo, porque pelo menos ele tem um pouco mais de nutriente, mas ainda assim reduzir o consumo, tá? Do açúcar. Mas e pensando, açúcar ou adoçantes? Se a grávida não tiver nenhuma patologia, açúcar. É melhor do que adoçante, mais saudável. Mais saudável. Se não tiver nenhuma patologia, não for uma gestante considerada de risco. Cadê? Outra coisa também que a Vanessinha estava comentando sobre enjoo, náuseas, essas coisas que também é comum.
além da alimentação, você pode fazer algumas coisas também para melhorar? Você comentou? Na live, não. Não, ainda? Não. Tá. De enjoo? Ah. Não. Falei no início, né? Não sei, do gengibre? Falei do gengibre e da erva doce. Tá. Tem ponto de acupuntura que você pode pressionar também, que fica mais ou menos aqui assim na mão, ó. E aí você pressiona com um pouquinho de força, tá? Com a unha. Ele colabora um pouco para melhorar um pouco do enjoo. E aí também tem uma coisa interessante em sabendo assim para enjoo, que depende Acho que eu vou deixar a próxima live. Deixa para a próxima live? Segura o conteúdo. Né? Vamos falar depois sobre isso então. Tá bom. Mas só para poder falar assim de maneira bem geral, depois eu vou entrar mais nas nuances. Tem muita coisa relacionada à parte emocional, não é só alimentação. Então, por exemplo, o corpo ele tem uma enzima que ele libera em duas situações. Ele libera o mesmo hormônio. Ou em situação de estresse ou nervosismo, ou quando você come um alimento que te faz mal. O corpo ele entende que aquilo faz mal e ele quer pôr para fora. Então ele causa ânsia, ele causa náusea, causa enjoo. Só que ao mesmo tempo, ele é o sinal para a liberação dessa enzima, ela vem do estômago. Só que quando eu passo por situação de estresse emocional forte, ou raiva, ou medo, ou alguma situação dessa, o mesmo sinal vem do cérebro. E aí o que acontece? Não é o alimento que está fazendo mal para a pessoa. É a situação que ela vem passando e aquilo está causando enjoo. E ela acha que é o alimento. E ela vai cortando e ela vai ficando cada vez mais ansiosa, mais nervosa, com mais medo. E o que vem causando tudo isso nela é mais os pensamentos que ela vem tendo em relação a tudo que vem acontecendo do que o alimento. E é uma dica interessante porque às vezes o que acontece? A gente fala que são assuntos ou situações indigestas. E olha que interessante, às vezes as pessoas resolvem, vamos sentar, vamos comer para conversar sobre alguma coisa ruim. Ou assistir jornal, né? Assistir jornal, eu já fiz isso muito na minha vida, parei por isso, durante a refeição. Aí você só vê desgraceira passando na televisão. E aí você começa a ficar com aquele negócio na cabeça, e aí depois você come e fala assim, nossa, mas a comida não me caiu bem. Na verdade, o que foi indigesto não foi a comida que você consumiu. Foi aquilo que você estava conversando ou pensando naquele momento que acaba causando. E aí vai ficar bem difícil para poder resolver se você continuar com essas atitudes ainda. Bom, eu como nutricionista e terapeuta holística, né, trabalho com a parte da saúde integrativa, eu sempre oriento os pacientes e vou dar a dica para vocês. A refeição, ela é um momento de ligação, né, sua com a comida, é o alimento que vai nutrir o seu corpo, ele vai nutrir cada célula, nutrindo a sua alma. Então, seria interessante você, assim como seria interessante preparar o quarto para um sono, para uma qualidade de sono saudável, seria interessante a gente também ter um momento de qualidade para a refeição. Não adianta montar um prato lindo, maravilhoso, cheio de produtos orgânicos, com 6 cores de alimentos diferentes, e naquela hora ali eu estar num ambiente que não é confortável. Às vezes na nossa rotina de vida, né, principalmente quem mora em grandes centros, né, talvez fique um pouco complicado. Mas tirar aquele momento da refeição para ser seu, né? Você e o prato, você e a comida, olha com carinho para aquilo e saboreia, mesmo você almoçando em um restaurante, em um horário mais tumultuado, tenta fazer dos seus horários de refeição um momento só seu, né? Um momento seu, talvez da família, se você estiver com a família em casa, o horário do almoço, do jantar, um horário sagrado mesmo. O ideal é fazer um momento da família, né? Para quem tem família naquele momento. E é uma coisa que ela é construída ao longo do tempo. Ela não é numa refeição, hoje vocês não quiseram, né, comer comigo. Porque, na verdade, é uma coisa que vai sendo construída. Então, é uma atitude que vai sendo construída. A gente mora em cidade pequena, né, uma cidade do interior, então a gente tem essa possibilidade de almoçar todos os dias juntos e jantar também, né? Às vezes só os lanches que a gente não faz junto porque está no horário de trabalho. Nem sempre isso é possível, mas sendo possível, né, fazer desse momento, né? Porque mesmo a gente morando em cidade pequena,
O que eu mais vejo é a mãe come em um lugar, o pai no outro, o filho assistindo televisão, jogando videogame, ou tá ali, mas tá lendo o celular, tá lendo uma notificação. Então, fazer desse momento da refeição, a refeição, né? Deixa para ler o celular depois, deixa para assistir a televisão depois, para que seja um momento, além de ser, se for o momento da família, né? Da família toda ali naquele momento da refeição. E se for um momento que você esteja sozinho, porque não dá para voltar para casa para fazer esse almoço ou esse jantar com a família, que seja um momento seu. Pelo menos aqueles 30 minutos do dia, você tirou para você. Tirem o tempo de vocês. É extremamente importante. Isso. E outra coisa em relação à alimentação, você falou de alimentos coloridos, né? Ah, é verdade. E alimento colorido, mostarda, ketchup e maionese conta como alimento colorido? Confete. Confete conta como alimento colorido. Não conta. E cada cor de cada alimento representa um nutriente. Então, é uma pergunta que eu recebo muito no consultório, isso de qualquer pessoa. Ah, Vanessa, como que eu faço para saber se eu estou comendo saudável? Olha seu prato. Tá colorido, você vai ver que tem um monte de vitaminas, nem precisa de ficar tomando polivitamínico. Cada cor, o branco, os alimentos laranjados, amarelados, os verdes, os roxos, cada alimento, cada cor é responsável por um nutriente, que a gente chama de fitoquímico. Por exemplo, um fitoquímico muito famoso é o resveratrol. Quer ver quem vai falar? Todo mundo vai falar do vinho, da uva, que vem da uva, né? O vinho, por ser mais concentrado, né, ele tem uma concentração maior. Mas, então, cada alimento ele é responsável por um nutriente. Então, quanto mais colorido for a minha refeição e a minha alimentação ao longo do dia, mais nutriente eu vou ter, mais nutriente eu vou absorver. E aí, sim, eu posso ter certeza de que eu estou fazendo uma alimentação saudável. Outra coisa também acho importante lembrar, que perguntaram sobre a fertilidade, sobre essa parte. Tudo isso também tem relação com a relação do casal em si, tá? Vai ter um outro momento que a gente vai aprofundar um pouco mais o assunto, mas também tem muita... como é que cada um se enxerga no relacionamento? Será que a mulher vê aquele homem, aquele marido, como o homem da vida dela, assim, né? Em vários sentidos. Não é ser só bonito, não é só ter dinheiro, não é só ter saúde, não é só ter paciência, não é só ser um homem trabalhador, ou tudo isso voltado para a mulher também. Então, normalmente, quando a mulher ela enxerga no homem que esse é aquele que eu posso contar, independente se a situação está boa ou ruim, eu sei que eu posso contar com essa pessoa, é a pessoa da minha vida. As coisas realmente elas vão acontecendo. Tudo isso, né, a gente fala assim, biologicamente, o corpo vai dando um jeito para as coisas acontecerem. Tá? Acreditem nisso e procurem se unir mais. Vou falar para vocês numa outra live sobre relacionamento, né? Quem quiser já ir lendo, eu recomendo demais As 5 Linguagens do Amor. É um baita livro, assim, que dá para resolver causas perdidas desde que os dois queiram, né? Desde que os dois queiram. E também olhar não só para a relação do casal, mas olhar para você, né? Por exemplo, a mulher. Como que é a figura masculina para você? Né? Como que foi isso desde da sua infância, da sua vida intrauterina, para ver como que você às vezes não leva e enxerga o parceiro dessa maneira como que você via lá atrás, né? As coisas vão mudando um pouco. Em relação à alimentação também tem... hoje a gente estava vendo, a gente recomenda também o seriadinho lá dos bebês lá, esqueci o nome, tem um seriado da Netflix. Bebês em Foco. Bebês em Foco. É excepcional. Cada coisa nova que o pessoal está estudando, então eles estão pegando os pesquisadores mais recentes, com os estudos assim, bem inovador. Porque hoje... muita coisa que a gente ouve falar é muito do passado, muito antigo, né? Ou é tudo receitinhas da vovó, e não que a vovó esteja errada, mas tem muita coisa nova também, tá? Conhecimento novo. Uma coisa para mim que foi nova também que eu não sabia é que o homem libera oxitocina também quando tem a criança
pasmem, no mesmo nível da mulher. Depende de algumas coisas lá, né? Sim. Sem dar spoiler, assim, mas quando tem um casal, a mulher libera mais, né? Ativa uma área do cérebro, a amígdala, né? A mulher aumenta mais esse nível de ativação quando tem o homem e a mulher. Mas quanto mais o marido se envolve com a criança, né? O pai se envolve com o filho, na verdade, maior esse nível de ativação e maior liberação de oxitocina. E se o pai não tem mãe, por exemplo, ele Se é um vira casal mãe, homossexual, né? Ou não tem mãe. Aí se ele aceita o papel de mãe também, assim, né? De acolher a criança. Então aí o nível dele de oxitocina e de ativação cerebral, ele fica igual ao da mulher. Então é maravilhoso tudo isso que vem acontecendo, esse conhecimento novo que vem para ajudar a gente. Galera, tá faltando 2 minutinhos para encerrar a live. Se alguém tiver mais alguma pergunta, gente. Ou é para agora, ou vai ficar para depois. Para a próxima live. Mas a gente vai se despedir de vocês agora para poder salvar essa live para outras pessoas também. Tá bom? E ficando salva, vocês podem enviar para os amigos gestantes, o casal gestante ou só a gestante. Isso. Né? E para que a gente compartilhe mais. Aperta o coraçãozinho aí para aumentar o engajamento nosso com vocês também. Coração e avião, gente. Isso. Manda para o pessoal para poder compartilhar depois dessa live, viu? Bom, obrigado por tudo. Obrigado de novo aos amigos, à família e às pessoas que se interessam pelo tema. Que a gente está aqui para poder compartilhar com vocês. A gente gosta de perguntas que desafiam, perguntas que não só são as que aparecem no dia a dia, mas aquelas que fazem a gente pensar também, que isso ajuda bastante a gente crescer também. A live de ontem ficou salva. Ficou salva, sim. Está no nosso Instagram, Gravidez para Casais. No YouTube de ontem não ficou, porque ainda não tinha... Já está salva, já está lá. Já está lá? Já tá então disponível. Tá tudo no YouTube também. Está no YouTube, tá bom? Pessoal, obrigado por tudo e até uma próxima. Até, beijo. Obrigada. Casais inteligentes já estão juntos.